Bem-vindos à minha cozinha. Estamos no capítulo 34 de Gênesis e no capítulo anterior vimos que Moisés suplicou para ver a glória de Deus. Deus, no primeiro versículo do capítulo 34, diz que para lavrar duas tábuas de pedras, como as primeiras, porque Deus iria escrever a lei dos 10 mandamentos nela. E ele diz que tu quebraste. Então ele queria aqui lembrar a Moisés que tinha quebrado os 10 mandamentos. No versículo 2 diz que e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã. E no versículo 4 diz então, ele lavrou duas tábuas de pedras, como as primeiras, levantou-se Moisés pela manhã de madrugada. Aqui não é só uma coisa que Moisés queria fazer, levantar-se de manhã, mas estava a seguir uma indicação de Deus para ir ao encontro de Deus de manhã pela madrugada. E nós vamos ver que também quando eles colhiam o maná, ou já vimos nos capítulos de hoje, eles tinham que colhê-los antes do sol nascer-se, porque senão derretia-se e estragava. E muitas vezes acontece a mesma coisa connosco. Se nós não nos levantarmos cedo para ter comunhão com Deus, a nossa comunhão não vai ser tão completa, até pode ser estragada. O aconselhável mesmo é levantarmos e fazermos como isso a primeira coisa do dia. No versículo 5 diz: E o Senhor desceu numa nuvem e o pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, se nós quisermos saber qual é que é o nome do Senhor, o nome do Senhor está aqui descrito, porque diz-nos no versículo 5, e ele apregou o nome do Senhor. Então nós vemos aqui o nome do Senhor, que é Deus misericordioso e piedoso, tardio em írias e grandes em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Então vemos, normalmente temos a tendência de juntar estas três palavras, mas são três coisas distintas. E Moisés, quando viu Deus, nós estávamos à espera de uma descrição física da forma de Deus, mas mostrou-nos como é que Deus é em pessoa e em caráter. E no versículo 8 diz: Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Aqui é engraçado que Moisés estava no monte quando eles pecaram, mas ela aqui diz: perdoa-nos a nós. Ele estava a se incluir no pecado do povo. Depois nós vemos que Deus repete as leis que já tinha repetido. E no versículo 10 diz: Então disse, eis que eu faço um concerto. Então, mas Deus não tinha feito já um concerto? Sim, já tinha feito um concerto, só que tinha sido quebrado, tinha sido anulado. Daí um novo concerto e umas novas tábuas de pedra da lei dos 10 mandamentos e também do livro da lei. Depois fala-nos aqui no versículo 14: Porque não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Nós perguntamos, porque é que Deus tem tanto zelo pelos seus filhos, pelos seus amigos? É porque Ele não quer que se corrompam e que se desgracem a sua vida. Digamos que isto aqui é um bom ciúme, um zelo. É como nós temos zelo pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres ou homens, nós não queremos que alguma coisa má lhes aconteça, temos zelo por eles. E a mesma coisa é Deus, tem zelo por nós. Isso é uma coisa muito carinhosa, digamos. Depois diz-nos no versículo 24: porque eu lançarei as nações de diante de ti e alegrarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Isto aqui era uma preocupação para o povo de Israel, porque no versículo anterior, no versículo 23, diz: 3 vezes no ano, todo o macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Então digamos que as crianças e as mulheres ficavam em casa, enquanto que por 3 vezes todo o homem, digamos guerra e valente, ia adorar a Deus em Jerusalém,
E as casas ficavam vazias, os campos vazios. Então, aquilo para os povos estrangeiros, aquilo dizer, olha, estas 3 vezes é a melhor altura de invadir Israel e conquistá-lo. Mas Deus disse que ninguém iria cobiçar, porque Deus iria lançar uma proteção sobre o seu povo. No versículo 27 disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras de concerto, os 10 mandamentos. Aqui interessante é que é pela segunda vez que Moisés está 40 dias e 40 noites perante Deus. Vamos ver se desta vez, quando ele desce, não acontece nada de estranho. Depois no versículo seguinte diz: Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando pois Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés esteve em tão íntima comunhão com Deus, e Deus mostrou a sua glória e o seu nome, que quando ele desceu de lá vinha resplandecendo com a glória de Deus. E é essa glória que nós também que revestia, por exemplo, Adão e Eva, era, por exemplo, por isso é que eles depois de pecarem, eles sentiram que estavam nus, ou viram que estavam nus, porque a glória de Deus tinha saído deles. E no versículo 33 diz: assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. Aqui interessante é que é o oposto. Normalmente temos a tendência de ver quando as mulheres ou os homens vão entrar no templo de Deus, eles cobrem-se com o véu, mas aqui Moisés fazia o contrário. Quando ele entrava na presença de Deus é que ele retirava o véu como reverência.